Fala, time, tudo bem com vocês? Começando o nosso episódio número 73 do Fala Time Cast. E eu sou o Gui, CEO da Chelsea Sports. Antes da gente começar o nosso episódio, time, já pelo amor de Deus, segue a gente nas redes sociais. Encaminhe esse vídeo. O episódio de hoje vai ser incrível. Vocês já sabem quem está aqui com a gente. Marielle Ferreira, já vou fazer a introdução dela aqui, então vocês se acalmem, beleza? Estamos começando o ano, né, time? Estamos começando o ano. E antes de começar a primeira pergunta, agradecer os nossos patrocinadores, ao supermercado Pague Menos. E temos campanha nova, time. Que agora eu tenho uma dica para quem ama economizar. No supermercado Pague Menos você encontra economia, variedade e qualidade. Tudo que você precisa em um só lugar. Açougue com cortes selecionados, hortifruti sempre fresquinho e as melhores marcas. Quer mais praticidade? Faça suas compras online no supermercado paguemenos.com.br. Receba em casa ou retire na loja mais perto de vocês. E para aproveitar ofertas exclusivas é só baixar o app Pague Menos e se cadastrar no clube Leve Mais. É rápido e é gratuito, time. Quer um conselho? Passe no Pague Menos e encha o carrinho com muita qualidade. Continuando os nossos patrocinadores, a Care Club Piracicaba, cuidando da sua saúde, a Run4, tudo para sua corrida, o energético nos 220 volts, que vocês viram que eles estão aqui no nosso estúdio agora, com esses novos packs. É a nova embalagem, Rô? É a mesma embalagem. Então, assim, é a mesma embalagem de sempre. Pack de 2 litros para você, time. Continuando os nossos patrocinadores, a Laser Dream Piracicaba e a Fotop. E, antes de apresentar a Mari aqui, antes da gente começar, o nosso convidado já ganha presente. Fotop mandou um presente para você. E aqui, o nosso presentinho da Fotop Gente, para Mari. bora ver aqui. O que eu gosto de falar? Ah, essa foto, ela vai ficar pra história. Vai ficar pra história. Campeã da 15, com recorde da O prova. recorde da prova. E ela tá no meu perfil. Ela já é uma foto que... Ela já tem uma história por si só. Uma história de superação muito grande. Ela já fala por si só. A gente vai falar dessa prova. A gente vai falar dessa prova. Marilene Ferreira com a gente hoje Que no Fala maravilha. Timecast. Obrigada. Antes de eu colocar a primeira pergunta, para a turma que está nos assistindo, nos escutando, quer sua marca junto nas nossas corridas e aqui no Fala Timecast, chama a gente, entra em contato aí pelo telefone 19 97421 6902 ou pelo e-mail no comercial @chels. Eu vou fazer a abertura oficial agora, tá? Hoje o Fala Timecast recebe Marilene Ferreira, uma atleta que carrega no currículo uma história digna de livro. Ex-atleta do São Paulo Futebol Clube, brilhou nas pistas nos 800 metros e 1500, competindo em alto nível nas grandes competições nacionais. Há 10 anos em São José dos Campos, encontrou nas longas distâncias o palco perfeito para transformar disciplina em legado. Campeã da Maratona de Revezamento do Pão de Açúcar, vencedora de provas icônicas pelo Brasil, colecionadoras de pódios em meias maratonas e representante da elite brasileira. Marilene é exemplo de força mental, consistência e amor pelo esporte. E aqui está o nosso queridinho, que ela bateu o recorde feminino na corrida do São Vicente do Alvinegro de 2025, na distância de 15 quilômetros. Time, pasmem, faça as contas aí. 15 quilômetros com subida, ela colocou 1h02 baixo. 1h02 e 14 segundos. Mas eu não faço isso nem 10 quilômetros. Obrigado por você estar aqui, Mari. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Guilherme, que é uma pessoa que eu acompanho, a Chelsea também acompanha há bastante tempo. Tive a oportunidade de estar aqui e participar da prova e conhecer mais de pertinho, né, todo mundo da equipe. Eu vi que é uma equipe muito grande.
tem muita mulher nessa equipe, que bacana, as mulheres dominam. E aí eu fiquei encantada com a forma como vocês tratam os atletas, né? Como vocês tratam com carinho, como vocês colocam apoiadores que estão ali, ativações de pessoas que estão ali, fazendo tudo acontecer e entrega muito bem. Os kits da Chelsea é aquela coisa assim, tipo, todo mundo quer o kit da Chelsea. É recheado de coisa, a pessoa já fala assim, ah, eu quero meu kit da Chelsea. E eu vi falar muito e eu pretendo participar de mais edições da Chelsea. Quero colocar no Oba! meu calendário. Vai ficar brigando um pouquinho aí com o calendário nacional aí, porque eu vou para alguns estados, algumas meias maratonas, mas sempre que possível eu vou estar presente, vou correr com alegria nas pernas, como eu sempre corri, e todas as linhas de chegada que eu cruzar, com certeza vai ter uma pessoa que vai ser homenageada, independente da posição que eu chegar, eu vou cruzar essa linha de chegada com muita alegria, muito amor. Cada passada minha, ela tem muito amor, ela não é só por mim, não. Ah, a gente já vai descobrir o que, que tem por trás da Mari. E você estava falando um negócio agora, eu comecei a pensar. Se quiser puxar o microfone um pouquinho mais perto de você, Mari, Uhum. você fez 1h02 naquele percurso que tem Isso. subida. A gente tem dia 8 de março ou 9 de março, não sei agora, a Run for Girls, que é uma corrida 100% feminina e tem também 15 quilômetros, tem premiação financeira nos 15 quilômetros e são 15 quilômetros plano, beirando o rio Piracicaba. Olha o desafio. Você acha que você coloca quanto num percurso mais plano? Olha, eu já participei de provas de 15 quilômetros, de distância ferida, FPA, tudo certinho, e consegui fazer na casa dos 59 baixinho. Que Isso quando eu legal. estava migrando para as provas longas, eu ainda era atleta de meio fundo, ainda não tinha um volume tão grande, e eu tive uma oportunidade de uma marca que hoje eu represento, né? Eu sou atleta da New Balance já faz um tempo. Que show. Foi essa prova que abriu as portas para New Balance para mim, porque meu treinador ele me encaixou nessa prova assim, Mária, é uma oportunidade. Assim, você vai receber um material para participar dessa prova e vamos ver o que você vai entregar. E aí, quando ele me falou isso, eu falei, eu vou dar o meu melhor e eu vou ganhar essa prova. Era uma prova de 15 quilômetros em São Paulo. Eu lembro que estava muito frio e eu gosto muito de correr no frio. Eu faço muita prova no sul porque eu me desenvolvo bem melhor. Acho que fisicamente a melhor forma de eu correr é quando tá frio. E aí eu fui nessa prova e nessa prova, quando chegou no quilômetro 2 o meu relógio ele apagou. Ele é como se tivesse queimado o display e zerou. E eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou por percepção de esforço. Eu treino todos os dias, eu tô na pista fazendo as parciais. Eu sei quando o meu corpo tá 4 a 3,50, eu sei quanto tá. Então é isso que eu tenho que suportar. E aí foi mental o tempo todo, foi ali na Marginal Pinheiros, era uma prova totalmente plana. Eu sabia que eu ia até um certo ponto e voltava. Eu falei, é isso daqui. Não é nem pra mais e nem pra menos, vamos ver. E aí nisso eu fui, aí já no segundo quilômetro já tava na frente das meninas, eu falei, aqui é só manter, e se alguém encostar, eu vou só manter a minha colocação. E fui, e fiz essa prova, e quando eu cruzei a linha de chegada, que eu vi o cronômetro, né, o placar assim, eu falei, caraca, 59 nos 15, campeã, eu falei, entreguei tudo que eu tinha mesmo. E foi bem bacana. E a partir dessa prova eu comecei a ter um contato maior com o pessoal da NB e a gente começou a fazer essa parceria, né? E aí a gente já vai aí para pouco mais de 3 anos. Que legal. E aí agora eu já represento nas provas mesmo. E a gente tem o Team Brasil, digamos assim, Team NB Brasil. Tem muita gente envolvida aí que é apaixonada pelo esporte e que é por merecimento mesmo, sabe? Por mérito. E eu represento com muito orgulho. Que Fico legal. muito feliz. Sei que é uma coisa que eu conquistei com o meu esforço, né? E eu falei assim, esse foi conquistado na raça, né? Eu Mas, falei, eu vou conseguir e eu consegui mesmo. Eu sou muito determinada. Quando eu quero uma coisa, eu busco todos os meios de alcançar e eu sou realmente determinada. ô Mari, você lembra qual foi a primeira corrida de rua que você participou?
Olha, por incrível que pareça, a primeira vez que eu corri na minha vida foi no dia 28 de fevereiro de 2015, uma corrida em São José dos Campos. Hoje eu moro em São José dos Campos. E eu treino quase todos os dias no percurso onde eu fiz a minha primeira corrida. É o Verdade. quintal da minha casa, dá 1,5 km da minha casa. E eu atravesso, passo por cima da Dutra, uma ponte. Meu irmão sempre filma eu passando na ponte. Ali é aquele momento que eu tô indo no trote pro meu treino, que é do outro lado, na via onde eu treino. E foi onde eu fiz a minha primeira corrida. Que corrida E que é, você lembra? é uma corrida da igreja da cidade, antes era PIB, que hoje é a igreja da cidade. Da minha casa dá pra ver, eles fizeram até um mirante lá com três cruz grandes, que quem passa na Dutra, que tá indo pra Aparecida, tá indo pro Rio, sempre não tem como não chamar atenção, porque ficou muito lindo, assim, ficou um cartão postal de São José dos Campos. E poucos meses depois que eu fiz essa prova, eu decidi que eu ia morar em São José dos Campos pela qualidade de vida pra mim e pro meu irmão, né? E você morava onde antes? A gente morava em São Paulo. Em São Era Paulo. uma vida muito É. corrida e sofrida. E a gente teve a oportunidade de conhecer São José dos Campos e estamos lá. Eu tenho um grande amigo que organiza a prova lá, que é o Silvio. Silvio, da Avatar. Tava Silvio da falando com ele Avatar. agora de manhã. Adoro ele, adoro, adoro, adoro. Isso, ele tem algumas provas lá na região. O pessoal de São José dos Campos gosta de participar das provas, né? E o Silvio, eu conheço o Silvio de alguns eventos, né? E ele é uma pessoa super do bem. Ele conseguiu levar a primeira maratona lá para São José. Exato, foi Espero que sucesso. evolua, que entre num nível que alcance vários níveis, que futuramente, de repente, tenha um pelotão de elite, consiga alcançar uma valorização para os atletas, que o pessoal de São José treina muito, o pessoal de São José é apaixonado por corrida. Isso casa muito bem, assim, comigo, né, que gosto e tenho muitos amigos em São José. São José, acho que eu devia ter nascido lá, era pra ser minha casa. Eu sou paulistana, nasci no Jabaquara, lá em São Paulo, Zona Sul. Morei muitos anos lá e na adolescência tive que morar com a minha mãe no Nordeste. Tem um Mano, você é muito sotaque boa, você é... forte do Nordeste, porque da minha pós-adolescência até eu me formar e ter uns ocorridos para eu poder voltar para São Paulo, eu fiz a minha base inteira no Nordeste. E foi uma coisa assim que, hoje mesmo, vindo para cá, eu comentei com o motorista que estava no transporte que estava trazendo, que eu agradeço muito a minha mãe, quando ela era viva, de ela ter me levado para lá, para morar com a família dela no Nordeste. Por mais que a gente tenha passado muita dificuldade, moldou a minha personalidade, a minha forma de ver a vida, como eu me formei. Por incrível que pareça, eu sou formada em zootecnia com habilitação técnica agropecuária. Então não tem nada a ver com o que eu faço hoje, que é tudo voltado para a parte administrativa, meu trabalho paralelo ao esporte. E o Nordeste me moldou muito, porque é uma vida totalmente diferente do que a gente tem aqui. E faz a gente valorizar tudo que a gente tem em casa, desde as coisas mais simples, assim, tudo que a gente vai conquistando vai tendo um valor maior, mais alto. Porque lá a gente não tem nada, absolutamente nada. E a gente chega aqui com o nosso trabalho, nosso suor, nosso esforço, a gente vai conquistando coisas que de repente a gente imaginava lá que nunca teria. E hoje, eu e meu irmão, a gente tem tudo. A gente é rico de saúde, de tudo, assim, de uma vida tranquila. Somos bem felizes aqui. Parabéns, viu? Obrigada. E ó, você fala muito bem. Você é muito desenrolada. Eu não preciso nem fazer pergunta, Rô. Ela já tá. Eu falei assim, mas eu que ia perguntar O isso. que você ia perguntar? Eu ia perguntar como que era antes e tudo mais. Pode continuar. Tô brincando. Ô Mari, ó. Eu já descobri sua primeira corrida. Sim, E aí, quando você conta da sua primeira corrida, eu falo, mano, que legal. Olha a atleta que saiu por conta que não sei se foi um padre, quem é que foi da igreja, que falou assim, gente, vamos fazer uma corrida, isso em 2015, 2015.
para incentivar a saúde, incentivar o esporte, sei lá qual Sim. que foi a ideia que eles tiveram, e aí plantou uma coisa em você que, ou É, iniciou uma coisa em você que a gente tem hoje uma super atleta. eu corri essa corrida quando eu vim, ela era, eu corri os 5 quilômetros e eu me recordo como hoje, eu tenho em minha casa tudo que eu ganhei nessa corrida. Eu fui a segunda colocada. Aí eu falei, nossa, vice-campeã, que bacana. As pessoas olhavam e falavam, olha ela. E ninguém imaginava que era a primeira vez que eu tava correndo, né? E eu fiquei muito feliz porque eu saí com um propósito da minha casa, a primeira vez que eu ia correr. Eu lembro que essa corrida foi às 16 horas da tarde. E quando eu subi no pódio, eu ganhei uma Bíblia. E essa Bíblia eu tenho guardado ela com muito carinho até hoje. Eu ganhei um par de sandálias que tinha o nome da igreja e vários mimos assim. Aí eu falei, nossa, que legal. E eu, nesse meio de ter começado a treinar, eu tinha conhecido algumas pessoas pelo Facebook que eram o pessoal da Sem Juízo, era uma equipe bem grande que tinha em São José. Acho que ainda tem, mas o pessoal corre bem menos assim. E aí eles falaram pra mim que no dia seguinte ia ter uma corrida em Taubaté, que era até uma corrida que acho que era organizada por Emerson Zerben, que Ah, é sim. hoje ele trabalha com Cronometragem, cronometragem, né? exato. Mas ele organizava a OAB, corre lá na região de Pindamonhangaba, e aí o pessoal me convidou, ó, se você for amanhã, você consegue fazer inscrição na hora. E aí eu falei assim, meu Deus, era pra eu voltar pra casa. Eu falei, então como que faz pra chegar lá? Ia ser em Pinda, né? E aí eu falei assim, eu vou ir. Aí eu fui até Taubaté, eu peguei um transporte, fui até Taubaté, dormi em Taubaté, e o pessoal que era os amigos da corrida falaram assim, vou passar lá e vou te pegar, a gente sobe pra corrida. E aí eu fui pra essa corrida. Então eu cheguei em casa com uma dobradinha de prova. A primeira vez que eu fui correr, eu fiz uma dobradinha. Eu corri em São José e no outro dia, de manhã, eu corri essa corrida lá Do Emerson do Iserben. Emerson, da Corre OAB. E aí eu voltei pra casa cheia de brinde, cheia de coisas, toda feliz. E aí daquele pra frente eu já comecei a ver que eu queria continuar mesmo fazendo isso. E sempre que eu participo das provas, é muito, muito difícil eu não voltar pra casa assim, com um prêmio, com um pódio. Então eu falo assim, meu Deus, é genética. O que é isso daqui? É uma força de vontade e mecânica e tudo assim, era uma coisa que o pessoal admirava muito. Porque eu tenho que falar como porque que eu comecei a correr, né? Isso. A gente vai Tá vendo? Eu chegar tô lá. falando, mas já manda essa, que era a minha próxima pergunta. Pode fazer a pergunta, Gui. Pode. Como é que você começou a correr, Mar? A minha história, gente, é uma história de superação, né? Existe uma frase que o pessoal tá usando muito hoje, mas eu já uso ela há muito tempo, que é que eu sou a continuação de um sonho. Aí saiu uma música recente, né? E o pessoal tá usando muito isso. Aí eu falei, nossa, que legal, eu sempre usei essa frase e agora as outras pessoas usam. Cada um usa com um sentido, né? Tem alguma coisa. E aí o que acontece? Quando eu e meu irmão fomos morar lá na Bahia com a nossa mãe, a gente era adolescente pra ficar jovem, né? 10 para 12 anos. E aí a gente ia pra estudar e morava lá com a nossa avó, com a nossa família. E nesse meio termo, a gente teve a oportunidade de vir para São Paulo para visitar o nosso pai, nossos pais eram separados e meu pai tinha uma outra família. E a minha mãe levou a gente para lá justamente porque era difícil ficar só aqui, lá ela teria o apoio da nossa avó e tudo. E aí, nessa vinda para cá, para São Paulo, o meu irmão conheceu o esporte através do nosso pai, que também sempre foi atleta, né? Mesmo sendo muito afastado, mas com o meu irmão, ele deu aquele encaixe de, nossa, vai ser corredor também. E eu não, né? Eu queria muito estudar, era muito focada em estudar, sempre estudei muito, sempre li muito. Acho que de livros, assim, eu sou uma leitora assídua. Eu acho que eu já li mais de 1000 livros. Né? Eu lia 2 livros, assim, juntos, mesclava. Vou ler um pouco esse, um pouco esse. Eu sempre gostei muito de ler. E aí eu queria estudar e tudo, queria ficar com a minha mãe, não queria deixar sozinha. O meu irmão ficou e eu voltei lá pra Bahia pra continuar os estudos. Nisso que o meu irmão ficou pra conhecer ficou com o nosso pai, conheceu o esporte, com 13 anos, ele já era talento. Então toda a prova que ele ia, ele
era pódio, tinha provas que ele não podia participar porque ele era muito novo. E o meu pai era teimoso, ele colocava ele nas provas e falava assim, então só porque ele não pode, você vai ver, ele vai e ele vai chegar na frente. E meu irmão realmente chegava na frente de todo mundo, até dos adultos, era uma coisa assim, meu Deus do céu, esse menino é de outro planeta. E assim, desde criança, o meu irmão, tudo que ele fazia correndo, cara. E tudo que ele ia fazer, ele fazia correndo. A minha mãe falava assim, vai buscar pão lá em Daílson, que era uma mercearia que tinha lá no Nordeste, que todo mundo comprava as coisas lá, né? Acho que até hoje ainda deve ter essa mercearia lá. E aí ele pegava o chinelinho dele, colocava aqui no braço, assim. E ia correndo. E ele ia correndo. Aí ele voltava correndo. Tudo que ele fazia era correndo. Aí, às vezes descalço e tudo assim, mas ele amava correr. E aí quando ele veio pra cá, que ele teve a oportunidade de correr uma prova, né? E aí começou a gostar disso e acabou ficando. E meu pai incentivou ele ganhava tudo que era corrida a parte infantil, ele ganhava. E aí um atleta, um irmão de um atleta muito famoso, que é o Adalberto Teles, José Teles, é o nosso grande maratonista olímpico aí, tudo, ele falou assim, Murilo, você tem que levar esse menino pra fazer um teste no clube, cara. Ele tem muito talento, ele é novo. E ele foi mesmo fazer um teste no clube, no Pinheiros. E ele entrou no Pinheiros bem novo, né, com 13 para 14 anos. E aí ele teve todo o suporte de um atleta. Ele, daquele momento para frente, ele virou um atleta profissional. E aí ele participou do juvenil, ganhou muitas medalhas em campeonatos nacionais. O treinador do meu irmão, a vida inteira, foi o Cláudio Castilho. Ah, Castilho. Então ele estava em boas mãos, né? Sim, Sempre total. teve em boas mãos. E aí ele chegou aí pra seleção brasileira e tudo, e então assim, ele amava isso, era a vida dele. E eu e a minha mãe lá no Nordeste, a gente ficava assim, quando ele ia ter uma competição, nossa, era tudo pra gente. A gente dava um jeito de saber como que era, como que ele tava, a gente ficava ansiosa, a gente queria ver, comemorava, e era aquela coisa por telefone, a gente ficava muito feliz, a gente vibrava muito, cada vez que ele falava que tinha uma prova, a gente ficava muito feliz. E a gente vivia isso intensamente, porque ele era o grande atleta da família e era o grande campeão pra gente e tudo, a gente vivia isso, né? Você tinha quantos anos? Ele tinha. Qual que é a diferença de idade? 2 anos. 2 anos. A nossa diferença de idade é 2 anos. E a gente não veio gêmeos porque eu brinco muito. Se a gente viesse gêmeos, a mamãe ia ficar doida. Ela já era meio doidinha, ela ia ficar muito mais. Ela não sobreviveria, eu acho. Nós somos muito parecidos nos nossos gostos, em tudo, assim. Fisicamente também, as pessoas me encontram hoje na corrida muito e falam, pô, você é irmão do Serginho, não precisa nem falar nada. Porque eu fisicamente, o pessoal fala que eu sou ele de peruca. É muito engraçado. E aí é isso, ele foi um grande atleta, né, e infelizmente, né, quando ele tinha ido, acho que pro Sul-Americano, acho que foi Sul-Americano, ou foi Pan-Americano, uma coisa assim, ele tinha ido, e logo quando ele voltou com muita dor na região lombar, né, e a princípio, o pessoal começou a dizer que era lombalgia, era normal de atleta e tudo mais, e isso se agravou muito porque demorou um pouco para ser tratado. Então, esse problema dele se agravou, chegou a um ponto assim de precisar de auxílio de muletas para andar, porque as pernas estavam ficando muito dormentes, e aí estava meio fraco, não conseguia ir do alojamento até o refeitório. Aí o pessoal viu que estava ficando muito sério, começaram a fazer alguns exames, algumas coisas, até chegar no quadro de fazer uma ressonância, descobrir o que realmente estava acontecendo. Demorou um espaço de tempo aí, né? E ele tava com uma lesão na medula. Nossa. E aí, essa lesão mudou a chave, cara. Porque ele ficou paraplégico. Verdade. Ele ficou paraplégico irreversível. Ele é um cara que não pode mais correr, nem andar. E a gente ficou muito tempo tentando a cura, né? Fazendo inúmeros exames diversos. O prontuário dele no Hospital das Clínicas, lá no HC, é imenso, porque ele saiu de cobaia por muito tempo, o pessoal queria descobrir o que tinha acontecido com ele. E vinha gente de fora, de outros países, estudantes, fazia várias pesquisas com ele para entender, internava ele, aí liberava ele, internava mais 15 dias, ninguém descobria o que acontecia, né? E nisso foi-se anos e anos, e a gente sem descobrir, e ele
já, e a gente sempre na esperança, ele vai voltar, vai descobrir, vai ver o que é, E você tratamento. tava lá no Nordeste e ele aqui? Não, aqui, eu tava Você já, aqui. já tava aqui Eu já já? estava aqui, eu já tinha me formado e já tinha voltado pra cá. E aí eu vim na época certinha, né? Que foi justamente quando ele ficou doente. E aí a gente passou por muita coisa. Chegou um ponto que ele precisou sair de lá das dependências do clube, porque eu precisava dar o suporte pra ele, né? Eu cheguei a ter que trabalhar, assim, em 2 empregos, assim. Eu trabalhava na farmácia, na Praça da Sé, na drogaria Onofre. E eu trabalhava lá e eu tive que arrumar um emprego de telemarketing paralelo para poder conseguir dar conta das despesas que tinha, tudo era novo pra gente, era medicação, era sonda, era um monte de coisa assim, era aquela coisa louca assim, só nós dois e era muito difícil. Até hoje o pessoal da farmácia da Drogaria Onofre, eles foram uma família pra gente, porque eles ajudavam a gente com alimentação, suporte, uma série de coisas assim. E eu tenho um carinho imenso por essa galera da Drogaria Onofre. Eles se tornaram uma família pra mim. Me ajudaram muito. Hoje não existe mais o Onofre no Brasil, eles foram embora, né? São a empresa fora, acabou não ficando no Brasil. E aí ficou eu e meu irmão nessa. E a gente na luta. Hospital, internação. E a gente passava muita dificuldade. A gente passava assim, tinha que estar 5 horas da manhã pra fazer exame, coleta, não sei o quê. E a gente, às vezes, não tinha nem o que comer. Era uma coisa de louco. Assim, o pessoal que era amigo do Sérgio, os colegas, eles, às vezes, no começo ainda ajudou muito a gente. A gente tem pessoas, assim, que são muito comuns. Pessoas até que já estiveram aqui em podcast, muito importante. Que ajudou muita gente. Tem pessoas que a gente tem uma gratidão assim, enorme, que foram momentos muito difíceis. Às vezes a gente chegava assim, acordar 3 horas da manhã pra pegar 3, 4 vans, naquelas cadeiras de rodas de ferro pesadonas, que é o que a gente tinha ganhado, e eu empurrando ele pra cima e pra baixo, e a gente madrugava no hospital, e às vezes a gente tava lá, aí chegava às 5 horas da manhã, aí 6, 7, 8, 9, dava meio-dia, dava 1 hora da tarde, dava 2 horas, a gente tava lá no hospital. Saía de um exame pro outro, tinha que ficar esperando o resultado, não sei o que, uma série de coisas. E eu lembro que a gente passava tanta dificuldade que a gente ficava lá com fome o dia todo, cara. Era o dia todo, e aquela fraqueza, a gente ficava assim, e olhava, dava água, vamos tomar água, vamos tomar água. E aí, a gente morava num quarto que era um cômodo só, bem pequeno, que eu vim pra cá pra resolver uma documentação, acabei ficando. Aí já com a independência do trabalho eu fui morar em uma casa pequenininha, que era só eu, e quando eu fui buscar meu irmão no clube, que eu acabei trazendo ele pra casa pra ficar comigo, ficava nós dois só naquele quartinho. E aí, o que eu tinha era pra pagar o aluguel e as contas e não sobrava nada. Aí veio medicação, veio sonda, veio uma série de coisas. Eu falei, meu Deus do céu, não vai dar conta. Aí a gente comia arroz, ovos e farofa. Era a nossa comida principal. Eu lembro até hoje que a gente um dia passou um dia inteiro no hospital e a gente com muita fome, queria chegar em casa e os ônibus nunca dava pra ele ir. Ou o motorista dizia que estava quebrado o elevador, ou outro não dava pra levar. Era cada 1 hora o ônibus e a gente nunca conseguia chegar em casa porque tinha uma dificuldade. E a gente começou a viver a vida de uma pessoa com deficiência. A gente viu como é difícil. Que ano foi isso? Isso, não sei se foi 2009 para 2010. No começo foi isso, aí depois 2012. Eu não sei o ano direito, cara. Eu Mas não foi tenho em uma torno cabeça disso. tão boa pra essas datas, porque a gente passou por tanta coisa que bagunçou um pouco. Mas aí a gente na luta. Tava sempre correndo atrás, sempre achando que ia vir. Nunca a gente imaginou que aquilo ia parar daquele jeito, né? Aí chegou uma época em que a neurologista dele me chamou e ela falou: Ó, eu sei que são vocês dois e eu preciso conversar muito com você. Aí eu deixei meu irmão lá na, na sala de espera, entrei pra conversar com ela. Eu até hoje eu considero o pior dia da minha vida, cara. Nem quando a gente perdeu a nossa mãe, eu considero um dia tão difícil pra mim, pra gente, como foi pra mim naquele dia. Porque ela falou assim, Mari, eu preciso conversar com você, porque assim, ó, o seu irmão, o Sérgio, ele já tá curado. Aí eu parei assim e falei, doutora Samira, eu não tô entendendo, espera. Aí ela falou assim, não,
olha, eu preciso que você seja muito forte, porque o seu irmão precisa muito de você, porque eu sei que é só vocês dois, vocês estão há anos aqui, eu tô acompanhando, você sabe que eu sou muito clara com vocês e tudo, mas ele tá curado. Só que agora ele vai ter só a sequela. Aí eu fiquei sem chão, porque eu não sabia o que que ela tava falando, não queria entender, sei lá o que que tava acontecendo. E ela falou assim: ele não volta mais a andar, tá? É... Isso daí vai ficar nas suas mãos. Você pode falar pra ele, ou você pode não falar pra ele, tá? Vai depender de você, porque assim, ele vai ver que vai se passar muito tempo, muitos anos, e ele não vai melhorar e não vai piorar. Aí eu falei assim, não, isso não pode ser. E tudo, ela veio, me acalmou, chorei, fiquei desesperada, saí de lá, foi muito difícil. E aí ela falou assim, ó, eu vou dar pra você todos os suportes de onde ele pode procurar psicólogo, onde ele pode procurar uma série de coisas, e eu vou encaminhar ele pra a rede Lucy Montoro. É muito difícil a gente conseguir uma vaga lá, mas pra ele a gente vai conseguir. Ela tinha uma admiração imensa por ele, quando ele falava os tempos dele, que ele fez o quê. Eles eram super amigos, porque ela era fã do Sérgio. Eu era fã do Sérgio, ela falava, nossa, eu não consigo correr nada disso, você faz isso. E era aquela amizade deles dois. Aí ela encaminhou ele pro Lucimão Toro, ele ficou internado um tempo lá, ele conheceu muitas pessoas com diversos tipos de deficiências, que passaram por diversas situações e tudo, e através de lá eles encaminham para diversas modalidades de esporte, eles têm uma vivência do esporte adaptado. E aí ele, através disso, ele conheceu a natação. Hoje ele é um paratleta brasileiro, tá no ranking sempre entre os melhores e é nisso. Mas aí é onde entra eu. Nesse dia, eu saí da sala, já tinha chorado tanto, eu olhei pra ele, aí ele com aquela carinha assim, ele sentadinho lá na cadeira, eu olhei pra ele e falei, bom, vamos lá. Aí eu levei ele pra casa, aí tudo aquele sacrifício pra gente chegar em casa. Aí eu deixei ele em casa nesse dia, e aí eu falei assim, ó, eu vou passear um pouco, vou correr um pouco, tal, porque eu sempre fazia uma caminhada ali no Ibirapuera, né, eu achava legal andar lá e tudo. Aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Só eu e ele. E o que que eu vou fazer? Como que eu vou falar pra ele que ele não volta a andar mais, nem a correr? Aí eu falei assim, eu já sei. Eu vou começar a correr por ele. Eu vou correr por ele. E eu sei que cada passada que eu der vai ser eu e ele junto. Porque cada perna que eu der vai ser como se eu estivesse com a dele. E a gente vai conquistar o que ele não conquistou, eu vou dar continuidade. E aí eu comecei a correr por causa do meu irmão. Eu nunca tinha corrido, nunca. Eu nunca tive um tênis até então. Nunca tinha um tênis. Eu tinha sapatilha, tinha sandálias. Era menina. Tinha botinha. Mas um tênis eu não tinha, cara. Então, eu tinha começado a fazer alguns treinos porque eu fazia muito concurso. Eu achava que era uma válvula de escape que ia ajudar a gente, assim, porque a gente passava tanta dificuldade, eu falava, nossa, eu tenho tantos cursos, eu tenho tantas áreas que eu estudei, eu vou tentar fazer um concurso para passar. E eu tentei o concurso militar. Só que na época tinha aferição de altura, cara. 1,60 m para você passar. Eu tenho 1,59 m, 0,2. Esse 0,2, ele é um eco de todas as vezes que eu passava no concurso com notas maravilhosas, lá em cima uma redação boa, mas chegava na hora da aferição de altura lá no panelão lá, ele gritava, 1592, assina aqui. Ó, você tá eliminada porque tem que ser 1,60 m. Falava, pô, você jogou um balde de água em mim, meu sonho, pelo menos eu vou ter um emprego e vou conseguir manter a casa, sei lá. E só que nisso, pra eu passar no TAF, eu tinha que correr 12 minutos. E aí eu treinava no Ibirapuera. 5 minutos, ofegante, 1 quilômetro, 2, 10. E nessa época eu trabalhava e ia treinar no Ibira de noite. Aí eu trabalhava e treinava lá pra UTAF. Mas eu nunca imaginava que isso ia virar uma corrida, uma coisa pra minha vida, né? E aí, nesse dia, eu tava chorando pra caramba lá no Ibirapuera, sentada em frente àquelas águas dançantes lá, naquele negocinho de cimento. Eu chorava, ficava desesperada. E eu fui mexendo no celular, aplicativo, andar correr, treinava com o aplicativo. Eu falei, caraca, eu já corri 5 quilômetros aqui. Já corri não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu posso correr? Eu nem andava direito, agora eu posso correr. Eu falei, é isso, é isso. E aí eu comecei a correr. Eu comecei a correr porque eu fui dar continuidade ao sonho dele, cara.
Tipo, era correr assim, eu vou correr pra ganhar. Era um correr, tipo assim, todas as vezes que eu preciso participar de uma prova, eu lembro que ele tá lá em casa me esperando e que poderia ser ele, né? Eu falo, eu vou dar o meu melhor. Ele era muito disciplinado. E, e ele sempre trazia coisas pra gente, informações de onde ele foi, viagens, uma série de coisas. E isso era a vida dele, né? Então, um jovem que cresceu no esporte, viveu isso a vida inteira. De repente ele não pode nem andar, eu falei, cara, é isso. E aí nos treinos ele me dava umas dicas. Aí uma pessoa que eu posso considerar que foi a minha madrinha no esporte, que foi a pessoa que me deu o primeiro par de tênis e uma bolsa cheia de material, assim, que eu falei assim, nossa, eu nunca imaginei que eu teria material de esporte de verdade, né? E aí essa pessoa, ela foi atleta junto com meu irmão, o mesmo treinador, né? Viveu uma vida juntos ali, acompanhou um pouco a gente, ajudou muito a gente até em relação de falar assim, vou levar uma cesta básica pra vocês, que vocês estão passando dificuldade, mas é de coração, não precisa, pelo amor de Deus, não se sinta ofendido e tal. Foi a Adriana, cara. Adriana Maratona. Acho que você tava falando, nossa, eu falei, eu acho que é a Adriana. Que Foi a legal. Adriana, eu considero ela a minha madrinha do esporte, porque quando ela viu que eu tava correndo, ali, naquela época a gente fazia umas postagens no Facebook, ela via que eu fazia umas corridinhas, ela via que eu, tipo, um short normal, de algodãozinho, não sei o que, acho que ela deve ter sentido, nossa, Mari, que eu fico tão feliz que você tá correndo, dando continuidade aí pro Serginho e tudo. E aí ela falou assim, vai lá em casa, eu vou te dar um presente. Aí eu lembro que ela me deu um material esportivo, uma mala assim, cheia de coisa que eu falava, cara, nossa, isso aqui é profissional. Agora eu vou levar mais a sério ainda. E eu considero ela a minha madrinha do esporte mesmo. Nossa, acho que ela Eles deve viajaram muito ficar. juntos, eles conviviam juntos, né? Treinavam com o Cláudio, os dois. Então, tinha isso. E eu tenho um carinho imenso por ela, assim, imenso mesmo. Hoje ela tá mais tranquila, mas ela é referência nacional, assim, pra gente. É ídola, não tem como. Adoro, Adri. Ela, como Adoro. pessoa, é o ser humano, assim, cara, de história incrível, de tudo. Ela é uma pessoa maravilhosa. Tenho uma admiração, um carinho, um respeito por ela muito grande. E sou muito grata a ela. Ela tem a parcelinha de culpa aí da Marisa que ter virado corredora. E aí, o que veio primeiro, rua ou pista? Então, essas provas de rua, elas eram como se fosse assim, aquela homenagem, aquela vontade de correr e tudo. Então, aquelas provas de 5 quilômetros, estava começando. Mas toda vez que eu ia na prova, eu era pódio. Toda vez que eu ia na prova, eu voltava com o troféu. Segundo, primeiro, falava, nossa, campeã. Essas provas mais tranquilas, sabe? Os organizadores, assim. Aí o pessoal do Espéria falou assim, essa menina, ela tem uma postura muito boa, cara. Não é possível, ela não tem treinador, não tem nada. Aí eles queriam que eu fosse pra lá. Aí, nesse meio período, eu conheci o Luiz Antônio dos Santos, que tinha Luasa lá em Taubaté. E eu fui até a casa dele, lá em Taubaté, e falei, olha, eu corro e eu ganho essas provas de rua, eu ganho tudo. Ganho primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas eu só saio todo dia pra treinar um pouco lá no Ibira e volto. Eu quero que você me passe uma planilha. Então, o Luiz Antônio foi a primeira pessoa que eu considero como meu treinador, porque ele falou assim, ó, eu vou te passar toda semana. Ele mandava a planilha pra mim, por e-mail na época. E eu fazia certinho o que ele pedia. Era por tempo. É 40 minutos. É tanto. Aí ele foi a primeira pessoa que me orientou. E nisso eu consegui ser uma atleta ali, né? Mediana, mas que tava feliz, sempre correndo. Mediana. E aí o pessoal do Espéria falou assim, essa menina, cara, tudo pode essa menina, essa menina tem tudo pode, toda a corrida. Eu corri a Santos Dumont, lá na Campo de Marte. Não lembro quem é o organizador dessa prova. E aí, o pessoal da Espera tava tudo lá, né? Aí falou assim, ó, vamos lá conhecer o nosso clube? Ninguém entra no clube, tem que ser sócio, pô. Aí, eu fui lá, tava tendo uma comemoração e tudo. E aí, me apresentaram. E aí, o treinador da época, ele falou assim, meu, você tem que correr 1.500, cara. Só de olhar pra você, eu sei que você é um atleta do 1.500. Eu falei, nossa. Aí, pronto, aí eu comecei a treinar pista. Aí, eu vinha, fazia os treinos lá e tudo. Eu fiquei pouco tempo no Espera. Porque eles não tinham uma federação, era mais, eles estavam fazendo um teste comigo, né? Mas eu desenvolvi. E eu tinha um apreço pelo São Paulo,
que era o time meu e do meu irmão, né? Aí eu falei assim, cara, eu vou chegar lá com a cara e a coragem. Aí eu cheguei lá no projeto de atletismo do São Paulo. Até hoje eu sou muito grata, cara, ao Toninho, que é do projeto Que Atleta. A gente tem o Fábio lá, Fábio de Jesus, que é de lá. E o Toninho foi um cara que abriu as portas pra mim quando eu falei assim, ó, eu sou crua de tudo, eu só tô começando a correr, tive um pouco de orientação, mas eu só quero participar de pista, quero competir, como meu irmão competia, quero participar de campeonatos e tudo, e ele abriu as portas pra mim. E eu comecei a treinar, eu tive um treinador que era o responsável pelas meninas, que era o Kleber Guilherme, e o professor Kleber, ele me ensinou muita técnica. Ele é um cara que nossa, ele entende muito de técnica. Ele foi aprimorando algumas coisas. Ah, pisa menos na ponta do pé, assim, respiração, não sei o quê. E ele me ajudou nessa questão dos ajustes, né? Pra começar a ir pra pista. E aí eu comecei a participar das provas, Campeonato Paulista, FPA. E aí eu fiquei na pista bastante tempo. Bastante tempo. Depois E de o um que é tempo. bastante tempo? Anos? Ah, quase 8 anos. 8 anos? E aí eu participava. Prova de 1.500 era a minha principal. E sempre o 800 porque a gente sempre tem aquela, vamos ver quanto dá parcial, fazer forte pra quando chegar no 1.500 você saber quando você vai virar. E aí minhas provas eram 1.500 e 800 mesmo, eu era muito veloz, muito. E aí Tinha- você tava lá na pista por conta de ser uma atleta e ganhar pódio? Ou era algo assim, eu preciso ganhar para trazer dinheiro? Não, não tinha uma parte de remuneração. É que eu me destacava muito nas corridas, ganhava prêmios, brindes, coisas assim. E na pista eu levava mais a sério, mais profissional assim. Mas em relação financeira na pista não tinha um retorno. Era mais aquele sonho de estar ali, de pegar uma medalha, de representar no campeonato. E aí, o maior de todos, Troféu Brasil de Atletismo. Todos os atletas querem estar no Troféu Brasil um dia. É um sonho você fazer o índice exigido por eles para você estar lá. Isso já é, assim, uma grande vitória, sabe? Você estar no Troféu Brasil. E eu todo ano eu conseguia índice para ir pro Troféu Brasil, era legal. Eu lembro que uma vez o troféu foi no Rio de Janeiro, no Engenhão, e eu lembro que quando meu irmão foi no Troféu Brasil no Engenhão, tava aquela equipe toda lá do Pinheiros e tudo, e aquela galera toda. E aí eu falei assim, irmão, você acredita que eu vou correr lá onde você correu? Sabe? Eram umas coisas assim que ligava muito. Então, era como se fosse uma continuidade, era como se fosse assim, olha, eu vou estar lá. E ele sempre me apoiando, sempre me ajudando nos treinos, e me dando aquela dica, e vibrando por mim. Aí inverteu o papel. Eu ficava em casa torcendo por ele, e hoje é ele que fica torcendo por mim. E aí o esporte entrou assim. Aí, lógico, né? Eu vou ficando mais velha e tudo. Foi quando a gente perdeu nossa mãe. E a gente já morava em São José dos Campos nessa época. E eu fiquei muito desnorteada, assim, psicologicamente. Era só, eu deixava meu irmão sozinho lá em São José pra vir treinar aqui. E eu tinha conseguido ser registrada no São Paulo como funcionária do clube. E é muito difícil isso. E eu pedi pra sair porque eu não tinha como deixar meu irmão sozinho. A gente tava em condições psicológicas extremamente abaladas, né? Eu falei, não, vou ter que deixar tudo e ficar com ele. Aí eu voltei pra ficar só em São José, porque vinha pra São Paulo, voltava, e aí voltava. Era rotina, mas aí eu tive que ficar muito com ele, porque a gente ficou extremamente abalada com a perda da nossa mãe. Ela sofreu muito, porque ela teve um câncer e ela chegou num estado muito, assim, extremo, né, de tratamento. E aí, pra gente foi muito difícil quando ela se foi. E aí eu fui e eu achei que eu não ia correr mais. Porque eu saí das pistas, eu já participava de muita prova de rua quando acabava a temporada. Aí eu participava de muitas, eu gostava das meias. Aí era muito louca, assim, o volume era desse tamanhozinho e eu fazia meia maratona, chegava morrendo. Mas eu queria fazer, que eu achava legal passar muito tempo correndo. Coisa de doida, né? Né? Ah, passar mais de uma hora correndo aqui. Mas uma hora abaixo, né? Não é igual nós, né? Gosto de ficar mais tempo, é legal. E aí conheci as provas de rua, né? Fui me aprimorando mesmo. E a partir do momento que eu saí de São Paulo, falei que eu não ia mais correr e tudo, né? Não me sentia assim, eu acho que Tinha encerrado o ciclo ali. acabou e tudo. Mas não. Foi quando mais a porta se abriu. Porque o pessoal de São José dos Campos, ela tem uma pista do poliesportivo que eu sempre acabava treinando lá também. Quando eu não estava aqui no São Paulo, eu treinava lá.
né? E aí a gente sempre teve uma afinidade muito grande. Tem que mandar um abraço, né, pra Lila, que é a nossa coordenadora, pro Felipão. São pessoas que eu tenho um imenso carinho também, gosto demais deles. E aí ofereceu aquela oportunidade de, Mari, a gente precisa de fundista para correr os jogos regionais, não tem ninguém. Aí eu falei, não vou correr mais, não dá. Não, mas os jogos, vamos lá, representa, treina um pouquinho, você vai representar. E aí eu me federei por São José dos Campos. Falei, cara, São José dos Campos é o lugar que eu tinha que ter nascido. Eu tenho que ser joseense, cara. Porque tudo de bom na minha vida aconteceu a partir do momento que eu conheci a cidade, tantas portas se abriram. E aí já vai fazer, acho que vai entrar agora vai entrar o 3º ano que eu renovo a federação por São José. Represento São José dos Campos. Em jogos regionais abertos, daqui a 14 dias estaremos lá nos Jogos Abertos. E aí me destaquei muito nas meias maratonas, cara. Eu acho que eu tenho que fazer as contas, mas eu tenho muita meia maratona nas pernas. Muita. É a prova de distância que eu mais sou apaixonada. E Qual que é o seu tempo, melhor tempo na meia hoje? hoje eu tenho 1h25:01 em Porto Alegre. Meu Deus. Não é absurdo, gente, é porque a Mari tem um segredo, né? A Mari trabalha CLT, A gente vai falar disso. meio período, então ela concilia treino e trabalho a vida inteira. Eu nunca fiquei só dedicada ao esporte. Eu sempre tive que ter os pés no chão porque é só eu mesmo, né? Tenho que manter os pés no chão. Mas eu gosto, eu sou muito disciplinada, eu sou extremamente disciplinada, assim, meu treinador. O dia que eu não consegui fazer um treino, assim, tiver na minha planilha determinado, eu fico muito triste. Tem que ser um motivo, assim, muito, muito forte pra eu não treinar, porque como eu falei, eu sou muito dedicada em tudo que eu faço. Me entrego mesmo, eu gosto de manter a disciplina em tudo que eu faço. Mari, a gente vai dar uma pausa agora, que eu vou fazer um lance, que é o momento corrida nosso aqui. E eu nem vi que prova que a Júlia colocou hoje aqui. Prova. É. E achei. Uma prova bem legal. Time, antes de falar, então eu vou falar da prova e você vai pensar em um cupom de desconto que você vai dar para quem está nos escutando, nos assistindo. Qual? Então eu vou falar para a galera a prova, enquanto isso você vai pensando de 0 a 100. E aí o Rô vai falar quantos cupons a gente vai liberar em cima do desconto que você vai dar, tá bom? Meu Deus. Antes de falar da prova, toda a inscrição das provas da Chelsea estão dentro da plataforma da Ticket Sport. Então, se você encontrou em alguma outra plataforma inscrição de prova nossa, não faça, que é golpe, time. A gente faz lá dentro da Ticket porque a gente gosta muito da plataforma, segurança de dados, enfim, todo mundo tem cadastro lá dentro, é muito mais fácil. Então, já vai entrando no seu login, vai colocando sua senha aí dentro da plataforma, que a prova que eu vou falar hoje é a nossa maratona de Piracicaba, que vai rolar no dia 2 e 3 de maio. No sábado, dia 2, tem 5 e 10 quilômetros, com largada do Parque da Rua do Porto. E no dia 3 tem os 21 e os 42, com largada do Estádio do 15, a qual você conhece muito bem. Isso. Sai do 15, vai para Exalc, da Exalc desce para a Rua do Porto e vai terminar lá no Parque da Rua do Porto. Então é uma prova com desvio negativo, com desnível negativo. A gente mais desce do que sobe durante o percurso. Vai ser uma prova super legal. Passa por lugares icônicos de Piracicaba. O kit está super bacana. Time, vamos descobrir agora qual é o desconto. Qual é o cupom. Qual que é o tamanho do desconto que a Mari vai dar para vocês. Ó, vamos lá. Eu vou colocar meio a meio, hein? Meio a meio? O que é O que meio é a meio meio? a meio? 50%? É. 50% de desconto, ó. Presentão, hein? Presentão. Presentão. Quanto vai ser? 6 pessoas. 6 Vocês pessoas. vê. Ó. Você ia falar 4. Não. Aí você vai falar 4, o Gui vai me zoar de novo. Ele só falava 4. Qualquer coisa. A pessoa tem, falava não tem. 10%, 4. Espera vocês. 6 pessoas. Então, As 6 primeiras pessoas vai poder escolher 5, 10, 21 ou 42 e vai ter 50% de desconto. E como que vai chamar seu cupom, Mari? Atleta Mari. Atleta Mari.
Valendo, time. Atleta Mari colocou as 6 primeiras pessoas, vai ganhar. Atleta Mari. Ó, presentão, hein? Valendo, time. Vocês estão fazendo, já deve ter esgotado já, a essa altura do campeonato. Agora, mas curiosidades, tá? Uhum. Você falou que você tem a sua rotina que você precisa trabalhar, né? Hoje, ser atleta não dá ainda essa condição para você se dedicar 100%. Nossa, time é uma atleta que ela é, não sendo, não tendo vida de atleta, não tendo... A disciplina, sim, a rotina de ter até 2 períodos de treinamento mesmo, mas conciliando com CLT meio período. Nem Tá? É um período. acordo que eu tenho há alguns anos mesmo, de meio período, justamente para não sair do esporte. Como que é a sua rotina de treino hoje? Eu sempre treino no período da manhã, aí eu faço curso, algumas coisas de trabalho depois desse treino, e aí eu vou em casa almoçar e vou para o meu trabalho, que é na parte administrativa de clínica de fisioterapia, e eu trabalhei há muitos anos na rede, a rede acabou saindo e eu fiquei na unidade que eu estava naquele momento e eu tô lá até hoje. Eu reluto muito para não sair. Eu já tenho o esporte já me permite sair. Mas eu tenho um sonho a longo prazo que, se eu continuar lá, ele vai me dar um pouco mais de respaldo para eu até de repente adiantar um pouco esse sonho. Porque eu e meu irmão a gente quer ter a nossa casa própria. Ah, que E legal. vai ser em São José dos Campos. Pode ter certeza que vai ser lá. E eu estando, conciliando, ainda consigo ter uma base um pouco mais sólida para quando eu sair do meu serviço e tudo, poder ficar tranquila. E conquistar E isso. conquistar. É a longo prazo, mas vai acontecer. E Eu como que é tenho a sua certeza. rotina hoje? Então você tem um treino de manhã, Tenho treino, tem alguns trabalhos de que eu faço também, fora. E aí depois eu vou para o meu emprego CLT, fixo, administrativo. E aí quando eu saio do serviço, eu treino de novo, e treino o quê? à noite. Segunda-feira. Segunda-feira, a planilha ela segue muito voltada para o nosso planejamento, né? Então, assim, a planilha na segunda-feira sempre tem uma rodagem mais tranquila, porque a semana tá começando, é um estímulo maior, um volume assim, Veio de prova do final de semana, bem veio provável. de praia, veio de viagem, tudo. E aí é aquele meio longo, mais tranquilo, para preparar a musculatura para a semana. Na terça-feira já é um treino de estímulo mais forte. Aí tem o segundo período que é tranquilo para poder soltar, porque na quarta é aquele treino já mais longo, né? Um hiper longo, mas exige um pouco mais de resistência. Na quinta, de novo, a gente tem estímulo, pista, né? E aí tem que soltar de noite quando chega o trabalho, aquela rodagem mais leve. E aí nas sextas-feiras tem treino também, sábado tem os longões, ou domingo, dependendo. Ou às vezes tem competição. Eu cheguei de Uberlândia 2h50 da manhã do domingo e 7 horas eu já tava na pista fazendo meu trotinho pra soltar da viagem, pra ir, porque a semana já tava começando. Esse final de semana que Esse final de passou semana agora. agora. Foi na Circuito Caixa Circuito Caixa. noturna. E esse Circuito Caixa eu sempre quis correr, porque todo mundo pergunta: você já correu o Circuito Caixa? Já correu o Circuito Caixa? Meu irmão corria muito Circuito Caixa. Era um circuito extremamente forte. Extremamente forte. Os grandes marcas, grandes atletas e tipo assim, aquele sonho, né? Pô, Circuito Caixa, aquele nome, é tipo uma São Silvestre do esporte, né? Só que eles tinham acabado, né? E aí voltaram, só que a maioria das provas é no Nordeste. Então eu falo, não, vou fazer uma logística pra eu ir, vou ver se dá. Aí teve uma edição em São Paulo, que eu ia estar nela, mas aí eu fui convidada por um organizadores de uma prova no litoral. E eu falei, não vou abrir mão deles, deixar eles na mão. Eu vou ir sim para essa prova deles, mas eu vou ter a oportunidade de ir no Circuito Caixa. E aí nessa semana que aconteceu a oportunidade de eu ir, e quando eu cheguei lá, que eu fiz a prova, né? Eu fui no convite, aceitei que eu corri a prova e ganhei, fui campeã e peguei o troféu, eu falei, cara, é dele.
é dele, porque ele não conseguiu nenhuma vez subir no pódio do circuito do kart, ele tava sempre lá tentando, não conseguia. Aí eu cheguei, a primeira coisa que eu falei, já liguei pra ele, foi a primeira pessoa que eu comuniquei, falei, e ele ficou muito feliz. E aí eu cheguei em casa e falei, ó, aqui, tá faltando aqui na sua galeria, eu trago pra você. E aí foi muito engraçado, ele já tinha comprado uma pizza, já tinha comido a pizza. Eu falei, não vale comemorar sem a pessoa chegar. Mas ele tava muito feliz. A gente vive bem, se alimenta bem, dorme bem, tem uma qualidade de vida muito boa e a acessibilidade para ele em São José é muito grande. O esporte de São José abriu as portas para ele de uma forma muito grande. O treinador dele, o Saulo, quando eu fui lá falar para ele, ó, eu tô vindo morar em São José com meu irmão e ele precisa de um treinador, de uma equipe, você pode ajudar ele? E ele falou assim, o Sérgio, lógico, não, ele já tá na equipe. Não precisa, não. Ele não tem nem como. E assim, ele somou tanto nesses anos, desde o primeiro ano que a gente tá lá, ele representa São José, não foi igual a mim, que ficou aqui no São Paulo muitos anos, e aí só agora que eu fui pra São José. Ele já entrou em São José morando lá, sendo São José. Então, a gente chama ele do menino de ouro. A gente chama ele, o menino de ouro. Por quê? Ele vai para os jogos regionais, jogos abertos, tal, não sei o quê. Ele nada 6 provas. Quem é da natação sabe. Sem peito, sem costas, 50 metros, não sei o quê. E os ouro é tudo dele, cara. Aí eu falo, menino de ouro, velho. Ele volta pra casa, tá aqui. Nadou quantas provas? 6. E aí? 6 ouros. Eu falo, não acredito. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. É todo ano. Eu falo, meu Deus. Aí, uma vez que pegou uma prata, eu falei, que foi isso? Você tava com vontade de ver como era a prata? Brincando, né? Ele é extremamente dedicado no esporte. Ele nunca falta no treino. Já aconteceu de eu brincar, assim, tá chovendo e ele acordar, vai, toma o café dele lá, tudo certinho, coloca casaco, vai, não sei o quê, sai pro treino. E eu falo, o moleque foi pro treino na cadeira de roda, com casaco, e eu tô aqui e eu não vou. Peraí. E aí vai. Não tem como eu não ir. Como que eu vou dizer que eu não vou? Que argumento eu vou ter? Tendo dentro da minha casa o maior exemplo de disciplina. Desde que ele entrou na natação, ele sempre se destacou nas provas. Desde que ele nem começou a aprender a nadar mesmo, né, a atravessar a piscina, começar a fazer. Ele começou no Centro Olímpico aqui em São Paulo, que foi quando o Rei de Lucim caminhou. Teve uma treinadora muito, muito boa, que foi a Beth. Deu toda a base para ele da natação. E daí da Beth ele foi para o Saulo lá em São José, já com bastante títulos e tudo. Aí o Saulo aprimorou. O Saulo até hoje é o treinador dele. E eu falo, cara, que dupla é vocês dois. Que legal. Ele é um super nadador. Eu fico de cara com ele. A disciplina dele é um exemplo pra mim. Porque não tem como. Eu não tenho argumento pra falar. Eu não vou hoje. Por que você não vai? Não tem. Ele é o meu maior exemplo. Tá lá dentro de casa. Como que eu vou dizer? Não vou. Cadê seu irmão? Tá treinando lá. Na chuva lá. Ele é um gigante, cara. Eu chamo ele de gigante porque ele é grandão. Ô Mari, deixa eu te fazer uma pergunta para entender. Como que você escolhe a prova que você vai participar? As provas, hoje, a gente tem a parte financeira. Então, se tem premiação financeira... Se tem uma premiação, tem uma chance, a gente tá sempre tentando. Porque hoje é a minha profissão. Eu tenho 2 profissões, a de atleta e a do trabalho que eu entrego, né? E a gente vai pela premiação, sim, hoje, mas nunca vou perder a minha essência. Se eu chegar na prova e eu for a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, desde que eu consiga concluir a prova e me desenvolver com o meu melhor, eu vou comemorar, eu vou fazer homenagem pro meu irmão na linha de chegada, porque eu falei que todas as linhas de chegadas iam ser pra ele, e vai ser sempre. Se eu for a primeira, que maravilha. Se eu for a segunda, terceira, 4ª, 5ª, 10ª, se eu chegar entre as 100 lá e o pessoal nem me ver passando, eu vou estar comemorando do mesmo jeitinho. Porque eu vou estar homenageando ele nessa linha de chegada. Todas as linhas de chegada são pra ele. Isso aí é uma coisa minha que é difícil explicar, mas ao mesmo tempo dá pra pessoa entender, né? Não tem como não homenageá-lo e não se emocionar cada vez que eu penso em desistir, eu falo,
nossa, eu vou ter que cruzar porque eu vou ter que chegar lá. E aí é muito bom. Mas a gente vai em premiação, às vezes usa muita prova como treino, como a gente chama de treino de luxo, né? Que é quando a gente quer um ritmo mais pensado ali. Às vezes a prova tá muito forte. Não, mas você vai com a galera pra você tentar buscar. O que é uma prova forte? Então, eu dificilmente eu participo de provas na minha região, infelizmente. A minha região não tem provas homologadas Com permit. com permit. E não tem premiação também. Né? Então, assim, no caso, assim, para as pessoas que participam, a qualidade de vida é importante. Mas, no meu caso, tem um pouco a mais porque eu já Essa corro na profissão. ponta, né? E é a minha profissão, assim, digamos assim, como é meu trabalho, eu vou ter que buscar a remuneração por esse trabalho, E que no são caso só, é a premiação. são só 54 chances no ano, né? São 54 finais de semana. Isso. E aí eu não corro na minha região porque as provas não são homologadas. E às vezes, na região do sul de Minas, que acaba sendo Pai São José, tem muita prova. Mas são provas que não tem, por exemplo, um controle de dopagem. E às vezes você está disputando ali com uma pessoa para você buscar uma premiação e a pessoa não está jogando limpo. Então, eu sou extremamente honesta em tudo na minha vida. A minha mãe me ensinou isso, a minha avó. E assim, eu falo, eu vou jogar nas provas que são homologadas porque eu preciso registrar o meu tempo, preciso fazer o meu currículo. Eu corro uma prova hoje, ela vai valer por 12 meses, teoricamente, né? Então, quando eu precisar mandar o meu currículo pro pelotão de elite, se pelo menos no mês eu correr uma prova oficial, homologada, eu sei que se eu precisar provar alguma coisa eu vou estar lá, porque eu só corri provas oficiais, com direito a fazer um exame de doping, com tudo certinho. Às vezes eu vou ganhar muito, às vezes eu vou ganhar pouco, mas eu vou estar numa prova que eu tô com a Tem minha essa consciência limpa e estratégia. eu sei que quem tá lá também tá, porque se a pessoa mete a cara ali, ela sabe que ela tá pra isso. E eu acho justo. Ah, você não vai ter tempos absurdos, não tem problema, gente. A gente tem que ser honesto, né? Sempre. E eu corro muito no sul. As provas são planas, tem premiações legais, valorizam muitos atletas, mas eu conheci vocês também, né? Agora. E o que é uma premiação legal? Olha, imagina, a gente precisa se deslocar e a gente precisa se hospedar. Então, nossa, a Mari ganhou R$ 2.000, mas eu tive um gasto. Vamos ver o líquido, quanto que eu ganhei? Dá pra pagar o aluguel da minha casa? Pô, já vai me ajudar pra caramba. Imagina só. Tem essa conta que Já tem que consigo fazer. fazer uma compra com um valor? Vai, porque é meu trabalho. Como que eu vou chegar lá no mercado e falar, eu trabalho na corrida, mas não ganhei nada. Eu vou pagar com nada. Não tem como. Exato. Então, assim, a premiação ela ajuda muito o atleta. Porque é o trabalho dele, é o salário dele, né? E hoje, né? Você até comentou assim, falou das mulheres aqui que estão trabalhando. Sim. O que você vê que falta nas provas se tratando de mulher? O que você acha que poderia ser melhor? Olha, Eu tô perguntando para escutar mesmo, tá? aham. A, hoje, como mulher, assim, eu não vejo uma desvalorização, não. A gente tinha muito isso no passado, que eu acompanhava quando meu pai corria, eu via a diferença de premiação de masculino e feminino. As mulheres ganhavam menos. Tinha muita prova que a mulher ganhava menos que o homem. E ela corria o mesmo 15, o mesmo 10, o mesmo 21, o mesmo 42. E isso era injusto, né? Mas é porque são menos mulheres. E aí a proporção, nananã, existiam os argumentos deles, né? Mas hoje não tem mais isso. É que se Graças a fosse Deus, hoje, né? tem prova que tem mais mulher coqueira do que homem, né? Se fosse hoje, os homens iam ganhar menos. Né? Então, hoje é muita mulher, muita mesmo. E você comentou da prova feminina. Até fiquei contente. Falei, olha, legal, posso ir para representar a mulherada. Posso ir para usar como uma prova treino, para uma determinada prova. E é isso. De verdade, eu gostei da forma como vocês tratam não só as mulheres, é o todo. Mas eu tenho uma colocação. Vai, Aí você vai ter que aceitar. vai, manda. Eu levo para todos os organizadores que eu vou, em todas as provas, todos os estados. Eu falo, gente, valoriza a galera do PCD. É um pedido que eu tenho para todos os organizadores de provas nacionais, internacionais.
Porque o esforço deles é triplamente, quadriplamente, sei lá, cara, mais que o nosso. Você tentar sair de casa. Ah, tô atrasado, jogar sua mochila nas costas e sair correndo, legal. Imagina você que tem que pegar a cadeira, vir, colocar, desmontar, não sei o quê. Pessoa que não enxerga, tem que o guia vir, não sabe se tá perto, se tá longe, não sabe. O esforço deles é muito grande. Os PCDs, o pessoal tem o costume de falar, quem não convive com alguém, PCD, ainda é um mundo invisível. Mas tenta sentar numa cadeira e ir daqui até, sei lá, coloca aí um restaurante que você gosta de ir. Tenta ir numa cadeira, empurrando nas suas mãos. É tipo, ninguém nunca vai imaginar. E pode acontecer com qualquer pessoa. Meu irmão era 100% saudável até demais. E hoje ele é dependente de uma cadeira. Então, assim, eu vou falar para o mundo inteiro. Não é só para você, não. Tem provas que no regulamento está escrito: não há premiação para PCDs. Já dá uma olhada lá no seu índice. Se tiver, já tira essa frase de lá, cara. Imagina você sendo PCD, você treinar todos os dias, você se dedicar, você tá ali dando o seu máximo, você quer melhorar, você quer concluir uma prova, você vai todo aquele esforço ali. E aí você lê no regulamento: não há premiação para PCDs. Como que você vai se sentir? Você sendo um PCD. Aí quebra. Que eu falo, pô, cadê a parte humana do negócio? Como que você acha que deveria ser? Tem que ter uma premiação. Existem. Ah, é mais difícil e tal, tem que ter categoria. Gente, tudo é difícil. A gente não nasce nem andando, a gente não aprende a andar, aprende a falar, aprende tudo. A gente vai se organizando e faz dar certo. Tem provas que dá certo. Eu vou dar um exemplo. Corrida Garoto, no Espírito Santo. Estive lá no pelotão de elite esse ano, corri bem, tudo. Yescom que organiza. Acabei quebrando lá, mas dei meu máximo até onde deu. Depois eu quebrei, eu terminei a prova, mas terminei. No ônibus eu encontrei a galera PCD, 3 cadeirantes. Inclusive um é super, cara, já foi até pra mundial, o cara é mega. Tem um que é da mesma equipe do meu irmão, 2, e o outro que treina junto. Eles premiam um valor considerável para os meninos. E a prova é o mesmo, o grau de dificuldade é o mesmo. Financeiro. Financeiro. Financeiro mesmo. E aí eu falei, cara, essa prova, nem que eu tenha que pagar a inscrição dela pra vir, eu vou. Não, você é lista. Não, mas eu vou, sabe por quê? Porque valoriza. Sei lá, quando eu leio essa parte assim no regulamento, eu vou participar de uma prova, eu já pego o regulamento, do começo ao fim, tá, porque eu tenho que estar 100%, né, lógico, tenho que estar ali. E quando eu leio essa frase, eu falo, é como se fosse uma facada, que eu imagino eu sendo isso, eu falo, pô, os caras têm tanto quanto eu, muito mais que eu, com um grau de dificuldade bem maior que o meu, porque o meu grau de dificuldade é o quê? A minha cabeça, eu vou ou não vou, pronto, os caras têm que se debater com um monte de coisa, carregar coisa, vir, montar cadeira, fazer isso aqui. E aí o cara vai só correr a prova e vai, tchau, tô feliz, terminei. Meu pessoal, valorizar, cara. É valorizar mesmo, de verdade. Isso aí é um apelo. A prova que você daria como exemplo é Garoto. Eu dou. Eu dou como exemplo porque eu vivenciei, torci pelos meninos que estavam lá, terminaram a prova, voltaram pra casa, a gente voltou no mesmo... Na ocasião, voltamos de ônibus e a gente até passou por uma situação delicada, porque... Não vou falar assim, mas eu vou citar porque eu acho importante essa situação de ter do motorista falar assim, vou desmontar as cadeiras e deixar lá no porta-mala. E era 6, 7 horas de viagem? 8? Nem lembro quantas horas de viagem. Falei assim, não, mas eu ajudo ele se precisar desmontar pra ir no banheiro, comer uma coisa. Não, não vai. Eu não vou abrir o ônibus. Eu falei, não, peraí. Eles vão daqui do Espírito Santo até lá em São Paulo sem fazer xixi, sem comer nada. Mas se eles quiserem, eles pedem alguém pra comprar alguma coisa pra eles. Cara, aquilo... Eu sou muito tranquila. Aquilo falou assim, eu falei, eles vão descer do ônibus.
Se eles precisarem comer, eles vão comer. Se eles precisarem ir no banheiro, eles vão no banheiro. Mas assim, na primeira parada, depois de algumas horas, eles foram realmente almoçar, jantar, era à noite, e deixou os meninos lá e não abriu mesmo. Mas aí a gente foi ver até onde eles iam. E eles não iam deixar mesmo. Todo mundo desceu, né? Uns fumar, outros fazendo não sei o que e tal. E os meninos lá. Eu falei, não é assim não. Aí um dos meninos conseguiu descer, pediu pra um moço abrir lá e pegou uma cadeira e foi lá e realmente filmou, mostrou que era desumano o que eles estavam fazendo. E eu falei, pô, isso é só uma situação. Imagina a vida inteira deles. Quantas situações eles passaram. Eu falei, pô. Aí eu falei, ele tá falando isso, ele tá fazendo isso com um cara que já foi até pro Mundial representar o nosso país, vestir a camisa lá. E ele não sabe nem com quem ele tá falando e por que ele tá fazendo isso com o cara. Mas é humilhante, né? Eu puxo a sardinha, porque eu conhecia o mundo, percebi. Sim. Eu também não conhecia, pra mim era invisível também. Mas hoje eu luto por eles. E você vê essa falta nas corridas. Com Eu vejo uma certeza. valorização, desvalorização. É a palavra, porque precisa. Ah, é só um troféu de mérito? Legal, mas é um troféu de mérito. Assim como uma categoria também. Você vê um cara de 70 anos ganhar um troféu. Quantos caras de 70 anos conseguem correr? Ele merece o troféu, sim, claro, tanto quanto a gente que tá lá na ponta. Eu acho que tem que ser ouvido. Você é um exemplo. É assim, acho que eu tô falando pra pessoa certa. Né? Pensa nisso com carinho, coloca, sei lá, valoriza a galera. Obrigado por dividir, viu? É importante. Eu vim muito por isso. Eu falei, é uma oportunidade de eu colocar isso para as pessoas um dia ouvir e, e um dia eu ver que isso tá acontecendo, sabe? Parabéns, viu? Assim, eu tenho uma última pergunta, mas eu já sei a resposta dela. Né? Que assim, tudo que você falou hoje, né, a sua história, que assim, né, a gente aqui dentro, né, do escritório, a gente vê a galera cruzando a linha de chegada e na nossa missão, visão e valores, tá lá nos nossos valores, é que se tiver alguém aqui dentro que não se emociona ao ver alguém cruzando a linha de chegada, que seja o primeiro ou o último, não tem por que estar aqui, porque o nosso trabalho acontece de domingo de manhã e realmente é muito foda. É, Desculpa a palavra time. É muito assim, fora do comum você ter um trabalho onde você trabalha no domingo e não é domingo 10 horas da manhã, é domingo 4 horas da manhã para estar tudo pronto e tudo mais. Então assim, se a pessoa não tem essa energia positiva de falar assim, porra, eu construí tudo isso daqui, estou há meses trabalhando para ver essas pessoas cruzando a linha de chegada e se arrepiar com aquilo, meio que não dá o match aqui, a pessoa acaba que não fica muito tempo. Mas quando arrepia a pessoa, e a galera da frente, né, que faz esses tempos absurdos, que é nesse percurso da prova do 15, fazer 1h02, a gente fala assim, meu, de onde que vem, sabe? Da onde que vem essa força? Da onde que vem as coisas? Você passou agora há pouco lá no Antônio Marcos, né? passei. Puta, da onde que vem, sabe? De onde que tira? Porque não é uma vida simples, né? Tá aqui. A sua história é muito parecida com a do Antônio Marcos enquanto atleta. O Antônio Marcos Trabalha, trabalha e tem os tempos absurdos que ele tem e tenho tudo mais. disciplina, tenho toda a rotina do atleta mesmo, mas não tenho a partir do descanso. Porque o trabalho também é cansativo. Exato. E aí, meu, da onde que o Antônio Marcos tira aquilo? E a pergunta nossa assim era, mas de onde que você tira a força, né? E eu acho que eu já Desde tenho a resposta, mas a turma de casa acredito que também, mas eu queria escutar de você, sabe? de onde vem a minha força. Na hora que eu saio de casa e falo, tchau, irmão, tô indo lá buscar pra gente. Às vezes vai ser só uma medalha, não tem problema. Eu vou conseguir cruzar a linha de chegada. E aí é por ele. Todas são por ele. Todas. Ah, mas você corre. Hoje você corre e ganha dinheiro com isso. Sim, se tornou minha profissão. Porque eu sempre me destaquei, sempre estava ali, comecei a ser uma atleta de elite, representar as mulheres brasileiras na elite. Isso é um sonho de muita gente. E eu me destaco e eu busco a premiação porque eu simplesmente corro.
o meu tempo, o meu ritmo é mais, digamos assim, diferente das outras pessoas que não correm no performance, mas todas as linhas de chegada vai ser por ele. A genética ajudou, não tem o que fazer. E a paixão, porque aquele amor dele, ele parece que nosso sangue é o mesmo. Nossa postura é igual, a nossa forma de correr é igual. As pessoas falam, cara, você correndo é a mesma coisa de ver o Serginho correndo. A postura de vocês, o peito, o jeito... tipo, parece que a alma dele tá te acompanhando assim, tipo, certinho. A postura, se você tiver careca, a gente pensa que é seu irmão que voltou a correr, cara. Eu escuto isso. Aí eu falo, meu Deus do céu, que coisa incrível. E é isso, é sempre por ele. Eu sempre que eu falo, ele fala, boa prova, irmãzona, vai lá. É assim, ó, controla o começo, lembra de virar, faz assim, tal. Aí, às vezes eu falo, ó, nossa, eu saí muito forte. A galera, as meninas tava muito forte, pelo tudo tava muito forte, eu fui junto. Você foi juvenil. O que eu falei pra você? Tinha que controlar um pouco, depois eu buscava elas e aí administrava, não sei o quê. Então, tem aqueles puxão de orelha, sabe? Tipo, o cara sabe o que ele tá falando. E aí, assim, a gente se dá muito bem. Nós somos 2 irmãos que nunca brigou. Eu falei, a gente não é irmão, não. Tem hora que a gente brinca, bora brigar. Porque a gente se gosta muito, assim, é uma conexão. Eu falo, a gente é gêmeos, cara. É porque a gente não veio junto porque a mamãe ia ficar doida mesmo, né? Aí ele esperou 2 anos e saiu. Mas é isso. A continuação mesmo. Que frase clichê. A continuação de um sonho. E aí o sonho no esporte, buscar os objetivos, alcançar tudo que a gente tem hoje na nossa casa, desde as coisas mais simples, as coisas que a gente nunca tinha quando a gente era criança, não tinha condições, tudo a gente conseguiu através do esporte. Ele na natação, né? E eu na continuidade na corrida. Então a gente vive o esporte. O esporte é a nossa vida. Nós somos apaixonados por isso. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo, pela sua história, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de ter essa história sendo compartilhada, que sirva de exemplo, de motivação para as pessoas e que as pessoas respeitem mais o propósito de cada um. Porque... vai ter aquela briga na linha de chegar. Não tem porquê, cada um tem um propósito. Tem gente que tá correndo porque saiu da depressão, tem gente que tá correndo porque perdeu algum familiar muito próximo, tem gente que tá correndo porque venceu uma doença muito, assim, um álcool, uma dependência, uma doença que teve um tratamento que foi absurdo e a pessoa conseguiu se superar. Uma pessoa que era super obesa e ela precisava melhorar a saúde e ela se apaixonou pela corrida e hoje você olha, ele não reconhece, que você fala, cara, não acredito. Então, respeita a história de cada uma pessoa. O seu tempo nem é lá. Não tem problema, sabe? A Mari corre em 37 minutos os 10. Tá. E a outra moça corre em 1 hora. E daí? Ela também correu, ela se superou. Respeita a posição. As pessoas não perguntam, quanto foi seu tempo? Não importa. A gente concluiu, cara. Vamos comemorar, vamos ser felizes, vai parabenizar seu amigo, vai. Isso é legal. Obrigado. É a essência do esporte. Obrigado. Eu que agradeço. Timé, finalizando o nosso episódio de hoje com essa história incrível com a Mari. Não deixa de seguir a gente. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que essa história precisa ser compartilhada. Vocês viram que eu saí com uma missão aqui do Fala Timecast e vai ter coisa bem legal por aí. Mari, obrigado, viu? Eu que agradeço. Fico feliz em dar uma parcela de contribuição aí. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu vou estar sempre, minha carinha vai estar aparecendo em algum lugar na corrida. Obrigado, Mari. É isso aí, time. Episódio de hoje, valeu! Não, time, peraí. Eu fiquei tão entretido, mas assim, tão... Me conectei, eu esqueci. Tem presente, pô. Meu Deus, eu não já acredito. não ia entregar presente. A gente termina o episódio, mas não termina.
Aqui, agora sim, a Aqui, gente ó. pode finalizar com a Olha, famosa pamonha de Piracicaba. pamonha de Piracicaba. Eita, Gente, nossa. olha essa. Meu Deus, eu tô aqui. Eu tô aqui com o meu troféu do 15. Obrigada, Mari, obrigada. obrigado, viu? Nossa, valeu, Obrigada. Rô. Foi demais. Time, agora a gente finalizou. Valeu, Mari. Aê, jogador.